Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. A Bíblia Sagrada é inerrante, ela é infalível e ela é toda suficiente para mim e para você. A cada manhã Deus tem lições maravilhosas para derramar, para destilar na nossa vida. Sem dúvida nenhuma, gente, existe um pão fresco do céu, um alimento espiritual para o nosso coração a cada manhã. Se você mergulhar nas Escrituras, como nós fazemos aqui diariamente, e estamos em consagração diante do Senhor, eu tenho certeza que Deus vai falar com você de forma toda especial, tá bom? Nós estamos na nossa série de estudos sobre o livro dos Salmos, já estamos no Salmo 111, são 10 versículos do Salmo 111, iniciamos essa jornada lá no Salmo 1, Salmo do Justo, até já estamos aqui no Salmo 111, com a graça de Deus. Vamos até o Salmo 150, tá bom? Então aperte seus cintos, segure-se firme aí no banco, abre o seu coração, deixa Deus falar com você e compartilhe esse link com outras pessoas, aperta no sininho. Siga o nosso canal, dá um joinha, deixe seus comentários embaixo, da onde você está nos assistindo e compartilhe com outras pessoas este vídeo para que o máximo de pessoas possam ouvir uma palavra de Deus aos seus corações. E você se torne uma ponte de amor, uma ponte de bênção na vida de outras pessoas, tá bom? Salmo 111 diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Assembleia aqui não é Assembleia Legislativa, Assembleia aqui é o grupo de crentes reunidos. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas se comprazem. Comprazem aqui no sentido se deleitam. Em suas obras a glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, lembra-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. 10 versículos, Salmo de número 111, eu tenho certeza que você pode extrair coisas maravilhosas através de Deus e suas maravilhosas obras. É o título desse lindo salmo, o Salmo de número 111. É interessante que o Salmo 111 e 112 são acrósticos e formam uma espécie de conjunto, um complementa o outro. Cada salmo contém 10 versículos e é composto de 225 linhas ou frases, e em cada linha se inicia com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. É interessante que no original a maioria das frases contém exatamente 3 palavras e os temas são paralelos, né? Aqui nós vemos no Salmo 111 e o 112 que nós chamamos de paralelismo. O Salmo 111 descreve o caráter do Senhor Deus, ao passo que o Salmo 112 descreve o caráter do homem piedoso. E é o que Deus espera de nós, que sejamos homens, você mulher, mulher piedosa, homem piedoso, piedoso no sentido de consagrado, santificado, dedicado ao Senhor. É interessante que esse salmo também é um acróstico alfabético, identifica-os com os salmos sapienciais. O Salmo 111 tem como tema principal as obras do Senhor na sua criação, providência e redenção. Então nós vemos esses 3 momentos: criação, providência e redenção. Deus criou todas as coisas, Deus providencia tudo aquilo que é necessário e Deus redime a criação que havia caído no pecado, no erro e na falha. 3 momentos preciosos aqui.
Alan Harmon ainda acrescenta que o Salmo 111 e 112 formam um par para dar início ao grupo de salmos de aleluia. Os salmos seguintes se chamam salmos de aleluia. São semelhantes em estrutura, em que o principal corpo do cântico expande a ideia central e então o versículo final leva o foco central e a uma conclusão apropriada. Então são detalhes aqui do Salmo 111 para você guardar no seu coração. Qual é o primeiro ponto que nós queremos destacar? Versículo 1 do Salmo 111. É interessante que esse ponto a gente poderia intitular de renda graças ao Senhor. Renda graças ao Senhor. Será que você tem rendido graças ao Senhor? Será que você é uma pessoa de ações de graça, que agradece ao Criador, que agradece ao Senhor Criador, possuidor da vida, aquele que nos dá todas as coisas? Então, primeiro princípio, primeiro pontinho, renda graças ao Senhor. E nós destacamos aqui o versículo 1, que tem 3 verdades básicas ensinadas aqui. Primeiro, uma promessa feita ao Senhor. Nós vemos aqui uma exclamação de louvor espontâneo que forma do início ao fim esse salmo. Devemos deixar de lado toda dúvida, queixa ou rebelião e nos entregarmos ao Senhor como o único digno de receber toda adoração por quem é todas as ações de graças pelo que ele tem feito. Num segundo momento, ainda dentro desse primeiro ponto, vemos uma forma adequada de render graças ao Senhor. Na parte B do versículo 1, ele diz de todo o coração. Ou seja, os lábios rendem graças em vão se o coração não acompanhar esse louvor. Se o louvor não for verdadeiramente de coração. Então não pode existir um descompasso entre os lábios e o coração do homem, da mulher de Deus. O coração é o reservatório do louvor e os lábios são as comportas desse louvor. No terceiro momento, vemos uma companhia abençoada na parte C do versículo 1, quando ele diz na companhia dos justos e na assembleia. Ou seja, o salmista demonstra sua devoção tanto num grupo menor como na assembleia geral do povo de Deus. E aqui vemos a companhia, é aquela palavra íntima que tem a conotação de um círculo de amigos, de conselheiros. Já a palavra assembleia exclui qualquer ideia de um grupo exclusivo, estreito, segregado. Não. Nós vemos aqui que o escritor não fica em casa adorando em particular. Isso é importante também, mas também é importante adorarmos em coletividade, no santuário, se reunindo com outros irmãos, pois encorajamos uns aos outros quando louvamos a Deus juntos em comunhão. Segundo ponto que nós vemos nesse lindo Salmo 111 é considere as obras do Senhor. Considere as obras do Senhor. Segundo ponto que nós queremos destacar do Salmo 111, de 2 a 6. O tema principal do Salmo 111 é o louvor dedicado às obras do Senhor, por aqueles que o temem. O salmista aqui nos oferece várias razões para louvarmos a Deus pelas suas poderosas, potentosas obras que ele tem feito no nosso meio. Deus tem feito grandes obras na sua vida? Então, louve a Deus por isso. Considere as obras do Senhor, é o nosso segundo ponto. E, num primeiro momento, queremos destacar que a grandeza das obras de Deus no versículo 2. Né? Então, é interessante, as obras do Senhor são grandes em projeto, em tamanho, em quantidade, em excelência. Mesmo as pequenas obras de Deus são grandiosas e cada uma das produções do seu poder é grandiosa. Por quê? Porque é sábio o coração de Deus, de modo que aqueles que se deleitam nas obras de Deus encontram nessas grandes obras, dessas maravilhosas obras de Deus, uma fonte de meditação, de prazer e de deleite no Senhor. Num segundo momento, vemos pelo esplendor e justiça das suas obras. É interessante que essas obras não são de qualquer maneira, são obras especiais, se refere à salvação do seu povo. Aqui é destacada na obra da graça, a justiça de Deus é satisfeita mediante o único mediador entre Deus e os homens, Jesus de Nazaré, quando o nosso Redentor Jesus, como nosso substituto e fiador, assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele cumpriu por nós a lei e satisfez todas as demandas da justiça divina,
morrendo na cruz por causa dos nossos pecados e ressuscitando dentre os mortos para a nossa justificação. Num terceiro momento, vemos pelas suas maravilhosas, memoráveis obras. Então, é interessante isso. As maravilhas divinas são seus atos salvadores e Deus providenciou para que o seu povo pudesse recordar sempre esses atos salvíficos, salvadores de Deus. Dia após dia, ano após ano, voltamos nossos olhos para o Deus que planejou e executou a nossa redenção. Num quarto momento, vemos e nos lembramos da sua aliança. Temos que considerar as obras do Senhor por causa da sua aliança, no versículo 5. Ou seja, há aqui uma plena harmonia entre o que Deus faz e o que Deus diz, entre as suas obras e os seus preceitos. Deus sustentou o seu povo com maná no deserto ao longo da história de Israel. As promessas, estão ali, Deus suprindo as necessidades dos seus amados. Nenhuma das suas promessas serão esquecidas, pois ele vela pela sua palavra para cumpri-la, e todas as suas promessas nós temos o sim e o amém de Deus. Num quinto momento, vemos a sua obra vitoriosa. No versículo 6, o Senhor tem manifestado o seu poder, suas obras, na nossa vida, nos seus feitos. Ele exibe esse poder ao conquistar corações humanos através do poder do Evangelho de Jesus. Pelo avanço missionário da igreja, o Senhor dá esse evangelho às nações por herança, porque o Senhor morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, língua, raça, nação. Podemos reivindicar pela proclamação do evangelho que os povos são a nossa herança e a herança de Deus. Terceiro ponto, do versículo 7 ao versículo 9, confie na palavra do Senhor. Confie na palavra do Senhor. Então aqui vemos uma transição do salmista. Em primeiro lugar, no primeiro momento ele traz a conformidade entre as obras e a palavra de Deus, ou seja, as obras de Deus, os seus preceitos andam de mão dadas, de modo que enquanto as obras são dirigidas diante dos nossos olhos, os preceitos são dirigidos aos nossos ouvidos e ao nosso coração, e há uma conformidade entre o que Deus faz e o que Deus diz através da sua palavra. No segundo momento, vemos no versículo 8, a palavra é eternamente inabalável. A palavra é eternamente inabalável. Ou seja, os preceitos divinos são inspirados, inerrantes, infalíveis e eternos. Eles não caducam, não precisam ser atualizados, nem mesmo ressignificados. Eles foram instituídos pela fidelidade e a retidão do Criador, do Deus da palavra. Não tem erro nem engano. A palavra de Deus é eterna. Num terceiro momento, vemos a redenção enviada, no versículo 9. Ou seja, Deus é o autor da salvação, ele planejou, ele executou, ele a consumou, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica essa salvação ao nosso coração. A salvação é uma obra exclusiva, monocrática de Deus. É uma obra monergística ou, alguns creem, sinérgica. Deus enviou-nos a sua salvação. Num segundo momento, vemos o destinatário dessa redenção, que é o seu povo, o povo redimido pelo Senhor. Deus tem um povo, Deus tem um rebanho, Deus tem uma família. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos chamou com santa vocação. Através do Evangelho de Jesus, fomos eleitos antes da fundação do mundo e fomos amados com amor eterno e atraídos com as cordas amorosas do seu amor. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E, num terceiro momento, nós vemos a garantia da salvação. Ele estabeleceu para sempre a sua aliança. A aliança de Deus é eterna, é imutável, é irrevogável. A garantia da nossa salvação está ancorada em Deus e não em nós. Está baseada no que Deus fez por nós e não no que nós fazemos para Ele. Num quarto momento, vemos a reverência ao Deus da salvação. O nome ou o caráter de Deus é merecedor do mais profundo respeito. Será que você respeita a Deus? Será que você teme ao Senhor?
Será que você trata as coisas de Deus com reverência, com apreço, com carinho, com seriedade? Porque o seu nome é tremendo e ele é puro em sabedoria e é pura sabedoria também temê-lo. E por último, o quarto ponto, obedeça a palavra do Senhor. É como fecha o Salmo 111 no versículo 10. É interessante isso. No primeiro momento, vemos que a palavra do Senhor é o princípio da sabedoria, parte A do versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, as maravilhas do Senhor é que a reverência para com ele é fundamental para o viver sábio da parte humana. Esse conhecido ditado é lema nos escritos de sabedoria. Vemos em Jó 28, 28, Provérbios 1, 7, Provérbios 9, 10, Eclesiastes 12, 13, falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é temendo isso. O temor do Senhor não é um medo opressor como o de um criminoso diante de um juiz, mas sim um temor amoroso e reverente, como de um filho para com seu pai. O temor do Senhor não é apenas o princípio da sabedoria, mas é o meio e é o fim. É realmente o alfa e o ômega, a essência, o corpo e a alma, o teor e a substância da sabedoria. Num segundo momento, na parte B do versículo 10, vemos a evidência dessa sabedoria. É interessante, é maravilhoso isso. Spurgeon, príncipe dos pregadores, diz com razão que a obediência a Deus prova que o nosso julgamento é sábio, sadio, é sólido, e a santidade é o teste da sabedoria. Os homens podem conhecer e ser muito ortodoxos, podem falar e ser muito eloquentes, podem especular e ser muito profundos, mas a melhor prova da sua inteligência deve ser encontrada no fato de que eles realmente fazem a vontade do Senhor, ou seja, temem ao Senhor, Criador dos céus e a terra, o nosso Deus, o Deus das Sagradas Escrituras. E num terceiro momento, a parte C do versículo 10, ele é o propósito da sabedoria, o temor do Senhor é o propósito da sabedoria, ou seja, o louvor ao Senhor jamais irá cessar, porque as suas obras sempre despertarão admiração, adoração e ações de graça diante do Senhor. Então, aprendemos 4 pontinhos hoje. Obedeça a palavra do Senhor, no versículo 10. Aprendemos do versículo 7 ao 9, confie na palavra do Senhor. Aprendemos aqui do 2 ao 6, considere as obras do Senhor. E aprendemos no versículo 1, renda graças ao Senhor. E falamos sobre o tema de hoje, as obras maravilhosas do Senhor. É o que nós vemos no Salmo 111, de 1 a 10 versículos, para abençoar o seu coração. Tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu sou o pastor Giovani, espero ter sido bênção para você através desse breve devocional. Você que chegou no finalzinho dessa ministração, ela vai ficar disponível aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. Sempre colocamos ali disponível para você ouvir essas ministrações e o seu coração ser abençoado, consolidado, fortalecido, amadurecido no Senhor. Aqui no link de descrição embaixo tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, se engajar nesse ministério, abençoando vidas, pregação do evangelho, cuidado pastoral, abençoando o ministério do pastor Giovani. Você pode se engajar conosco através das informações que tem aqui embaixo. Tá bom, querido? Faça isso se você puder. Nós agradecemos de todo o coração. Continue conosco, as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais, os horários de culto, endereços da igreja, tudo estão aqui no link de descrição. Continue conosco, que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu quero terminar orando pela sua vida. Eu quero mandar um abraço para a Lovely White, a Conceição Ferreira, a Maida Biel, aqui a Psi Marta, a Mária de Stefani, a Conceição Ferreira, todos os nossos amados irmãos estão aqui online, e você que vai chegar depois, também compartilhe, dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo através das redes sociais, para que a gente possa chegar mais longe, seja Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, fique à vontade, mande esse vídeo para todo lado, para que a gente possa chegar aos corações, pregando o evangelho, ensinando a palavra,
e a palavra transformando vidas e restaurando famílias, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua presença, te agradecendo de todo o coração pelo privilégio de sermos portadores, embaixadores do reino de Deus. Pai, ouve o clamor de cada um daqueles que estão comigo, conectado através desse devocional, através dessa palavra. Sejam abençoados, agraciados, protegidos, guardados pelo teu poder. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo de todos os lados, abençoa os teus filhos, manifesta a tua graça, a tua glória, a tua unção sobre cada um deles. Pai, nós te pedimos essa graça, a bênção do Senhor, a unção do Senhor, a glória do Senhor, que o Senhor os abençoe, os guarde, os fortifique, em nome de Jesus os prospere, Pai, derramando a tua bênção, a tua presença e o teu favor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Um abração, Deus os abençoe. Amém.